como que a gente vai tá trabalhando, tá? A gente coloca, né, que é Cristologia, que nós vamos conhecer a Jesus Cristo, mas sob o olhar dos mistérios do Santo Terço, porque abarcamos todo Jesus Cristo, tá? Desde a infância até a sua ressurreição, ok? E aí a gente vai também aproveitar, né, a série que eu amo. Qual série que é? The Chosen, com algumas coisas. Mas vamos começar a ver um pouquinho, e que vem bem assim para a nossa preparação. Agora já que a gente pisca, já está no Natal, né? Dessa expectativa, né, de Cristo que a gente espera nesse ano. Então, olha só. Né? Contemplar a vida de Cristo, os mistérios gozosos, que vai desde a anunciação até a infância só, né? São os mistérios gozosos, a vida pública de Jesus, que são os mistérios luminosos, e aí cada um. E aí depois os dolorosos, né? A paixão de Cristo e os mistérios gloriosos, né? A ressurreição. Mas para a gente poder entrar, a gente tem que entender o contexto, tá? Como é e quando Cristo veio, o Filho de Deus veio habitar aqui entre nós. Qual era a expectativa do mundo? E uma coisa importante, né, que eu falo sempre no curso de História da Salvação, nós nunca podemos dissociar a história da humanidade com a história da salvação. Porque não é uma historinha que foi contada. Os evangelhos estão escritos. Jesus foi uma pessoa, um homem. Ele é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus. Tá? Ele existiu nessa face da terra. Então, não podemos assim, Jesus apareceu. É um conto que nós vamos. Quem já teve a graça de ir para Jerusalém, a gente vê e fala assim, isso aconteceu, isso tem. Então, nunca a gente pode dissociar. Mas a gente precisa entender o contexto com que ele veio nesse momento. Primeiro, Deus preparou todo um povo para escolher a mãe, uma mulher, né, a mãe de Jesus. Em quem ele ia se encarnar? Na época, nós sabemos, não é? Quem é que entendia de falar do Espírito Santo? É a mesma coisa quando falava da Imaculada Conceição para Bernadette. Não entendiam nada. Qual era o povo que dominava? Os romanos. Os romanos dominavam o povo judeu. E a gente vai ver ali. Às vezes eu vou falando e esqueço de mostrar aqui. Então, o mundo, o que ele espera? O mundo à espera do Salvador, tá? Então a gente vai ver essa pequena introdução, o que abarcava o Império Romano, o que é a Palestina, e tem alguns mapas, né? E o que o mundo estava esperando, tá? Porque também às vezes na nossa vida, e eu faço sempre o paralelo, na nossa vida a gente espera aí o Salvador, né? Vem o Salvador que nos salve e a gente espera assim que num passe de mágica ele já nos salve. Hoje o Evangelho, quem já escutou, né? É a porta estreita que temos que passar, e vai ser o Evangelho do domingo também. Bom dia, tudo bom? E aí é importante a gente ter esse contexto na mente. Algumas passagens do Antigo Testamento que anunciam a vinda do Messias e como era dividida a sociedade. Se eu conseguir chegar até aqui hoje, está fenomenal. Como era a sociedade judaica e o clero. Porque às vezes a gente lê no Evangelho, né? Os saduceus, cananeus. Esses são povos, né? Mas assim, os da parte do clero, como que era dividida? Né? Os fariseus, né?
os Os fariseus, os sacerdotes, né? Como que é? Os levitas, né? Então, o que era? O que significava isso? Tá? E a chegada do Salvador, e aí a gente dá uma pequena conclusão nessa aí. Então vamos ver, né? Gente, esses mapas, né? Por mais que eu procurei assim, o que abarcava o domínio romano? Quem sabe mais de história depois aí pode olhar. Mas é isso. Tem muitos mapas que tem na Sagrada Escritura, vocês podem ver também acho que na Ave Maria tem. Eu peguei alguns de lá, né? E tem. Mas o Império Romano era enorme. Era enorme. E o que eles queriam? Cada vez mais, né, dominar. Jerusalém está aqui, Damasco, Antioquia, Galácia, Ásia Menor, tudo, Tarso, né, São Paulo, que vai para lá depois, né, Paulo de Tarso que vai aí. Então, olha só, era muito o que eles dominavam. Qual era a mentalidade? Pagã. Romanos tinham mentalidade pagã. Pagã, e o que significa? Não acreditavam em nada. Quem era o Deus? César, ave César. E os outros povos eram politeístas. Quem era o único povo que tinha um único Deus? O povo judeu. Que esse povo foi preparado para a vinda do Messias. Desde lá de Abraão, que foi escolhido, se a gente olha, é muito lindo a gente estudar a história da salvação. Desde esse povo, Abraão sai da tua terra, promete a terra prometida, e vai depois Moisés, 40 anos no deserto, depois de 400 anos de escravidão no Egito, tinha que purificar esses 40 anos. Eu sempre falo, foi uma purificação da mentalidade do povo escravo para ser um povo livre. Deus veio para poder libertar, tá? Muitos o que esperavam com toda essa opressão. Mas vamos lá, continuar, tá? Aqui, esse tem aí, é pequenininho, eu não consigo aumentar um pouquinho, né? Olha só, o Lago de Genezaré, tá? E aqui é o Mar da Galileia, é esse daqui, tá? Aí ele desce para o Mar Morto. Jericó está aqui, Jerusalém está aqui, a Samaria está aqui. Então, toda essa terra era um pouco aonde Jesus caminhou. Certo? Tiberíades é o mesmo. O Mar da Galileia tem quase que 3 nomes. Mar da Galileia, Lago de Genezaré e... Você falou Tiberíades. Rio Tiberíades, Genezaré. E Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, tá? São os 3. Mas 2 ou 3, já estou confundindo aí. Bom, e aí esse é aonde Jesus foi colocado para fazer a sua missão. O que vai entender que lá na frente, quando ele vai para Tiro, que está aqui, né, para Síria, para Sidônia, lembra da mulher Sírio-Fenícia? E o que ele responde para ela? Dos cachorrinhos, ele fala assim, olha, não, quando ele fala, não vamos dar, né, aos outros, enquanto os filhos não se fartam, né, do alimento. Porque ele tinha esse povo, a sua missão estava como que delimitada um pouco pelo Pai. Mas, no entanto, né, ele realiza um milagre, porque ele se encanta pela fé da mulher, tá? Mas isso para você, eu falo para vocês poderem entender a resposta de Cristo que ele dá, a gente vai tocar mais lá na frente depois, mas porque ele tinha uma missão, e era aquele povo. Ela era uma sírio-fenícia, não era povo judeu, tá?
Então, aqui está onde Jesus basicamente foi. Como que era o governo palestino? Como eu falei, submetido ao Império Romano. Tá? A gente sabe que 60 anos antes de Cristo, Palestina foi conquistada por Pompeu. Tá? Todo o potencial gerava de um povo estrangeiro. Quem era esse povo estrangeiro? Os romanos. Tudo naquela época era comprar, vender, e eles se mantinham, eles queriam a paz. O povo romano queria que se mantivesse a paz. Porém, os judeus, eles não se contentavam com essa opressão e eles muitas vezes se revoltavam. E o povo romano, os soldados romanos que ali estavam, que eles eram meio obrigados a estar ali, sentiam a opressão dos soldados. Por que que o povo tinha que pagar imposto? Para poder manter esses soldados ali. Por que que eles sentiam tudo isso? Falaram assim, não, chega, né? Já não aguentamos essa opressão. Então, a pressão romana, imagina, a pressão romana era muito grande em cima deles. Tá? O governador, a Judéia pertencia a Roma, toda ela, como a gente viu. O governador estava em Síria, que colocou um judeu, Herodes, para poder manter a ordem. Muito esperto eles. Eles pegam um do povo judeu, ele se corrompe para poder falar assim, aqui, olha só, o povo vivia numa miséria, né? Corrompe, você vai ser o governador, você vai ter todo o poder, você vai ter a proteção de Roma. Herodes, eu quero, né? E vai. Então, Herodes, ele reinou do ano 37 a.C. até o ano 9 depois de Cristo. Tá pequenininho? Não, eu esqueci meu óculos. Então, assim, para vocês entenderem também, Mateus, ele foi um cobrador de impostos. Ele era judeu. Por isso ele era odiado pelos próprios judeus. Porque ele falava assim, bom, você tem a proteção de Roma, né? E você vai ter tudo o que você precisar. Aí Mateus fala assim, ok, né? Não vou ter que ser pescador, não vou ter... Pensem as limitações em um povo carente em muitas situações. Tá? Esse era o judeu. E que ao mesmo tempo, eles estavam assim, eles escutavam as profecias, sabiam, o Messias vai vir. Nos foi prometido. Está na época de vir o Messias. Cada vez que tinha uma revista, os judeus se revoltavam. Não é da época de vocês, é da minha, né? Mas talvez aí algumas possam lembrar. Quando saiu o primeiro longa-metragem, assim, filme de Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, antigo pra caramba, né? Que hoje a gente olha assim, algumas cenas e fala assim, meu Deus do céu, né? Como que a gente amava esse filme, eu pelo menos, né? Tem uma cena que chega assim, em Nazaré, né? O povo, todo mundo, chegava a cavalaria e os romanos, todo mundo, já como que se escondiam porque eram homens bárbaros, tá? Eles se aproveitavam de tudo, queriam tudo, iam para saquear, para roubar e, segundo isso, para manter a ordem. Tá? E aí, alguns judeus saíam, né? Tem uma cena que eles saem, tá ali como que na praça tinha um povo, e eles reclamando, né? Ele fala assim, quando, né? Como que clamando para Deus a vinda do Messias. Quando? Porque eles estavam já fartos
dessa opressão, tá? Quadros. Quando morre Herodes, né, na Judéia, ela foi dividida pelos seus 3 filhos, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Judéia, Samaria e Idumeia, que a gente vai ver aqui agora. Herodes Antipas fica com a Galileia e Filipe pela Iturreia. Esses eram os filhos do primeiro Herodes, né? Herodes Antipas depois. Aí, não sei aqui. Então, olha só, os 3 dividido, os 3 reinos, tá bom? Jerusalém, Belém, né, que estão próximos. Aqui a Galileia, que vinha aqui um pouco por esse ladinho aqui da Pérea, né, que era o Mar Morto aqui o Mar da Galileia que ele vem, tá? O Rio Jordão. E aí toda Betsaida, né, quando Jesus vai para lá, que são nomes que vocês já escutaram, tá? Então, olha só, o território de Israel era isso, o amarelinho. O território de Judá está aqui. Quando outro detalhe importante, Israel, Judá, né? Reinos. Quando o povo judeu entra na Terra Prometida, eram 12 tribos, filhos de quem? Vamos ver se vocês lembram. De Israel. Israel, que era, antes dele se tornar Israel, ele era chamado como? Jacó. Muito bem, Bia! Uau, né? Parabéns, é isso mesmo, né? Os 12 filhos de Jacó. Quem é que fez a introdução desse povo na Terra Prometida? Josué. Josué, é isso mesmo. E Josué, já no final, depois de estar ali, Josué divide a terra que Deus havia prometido lá para Abraão, que era essa terra, divide nas 12 tribos de Israel. Então, cada um fica com um pedaço de terra e volta. Então, Israel e Judá, aonde vai acontecer a maior parte da vida de Cristo, tá? Bom, continuamos com o papo. Muito bom. E o que o mundo então esperava diante de toda essa realidade? Um libertador que? Um libertador político, social, né? E aí a gente entende um pouco depois a atitude de quem? De Judas. Tá? Então, por isso que é importante a gente ir conhecendo, para a gente poder entender cada personagem, né? Cada um que fala da Sagrada Escritura. Mundo esperava a chegada de Cristo porque sabiam das promessas feitas aos seus antepassados, da aliança feita para restaurar a amizade, não para restaurar o império, não para restaurar as terras, tá? Para expulsar os romanos, para tirar a opressão, inclusive dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que depois a gente vai ver na vida pública, não é? Que Jesus fica enfurecido e despede os vendedores do templo. No The Chosen está espetacular essa cena, não é? Está espetacular, porque era esse o zelo da casa do Pai. Bom, depois lá na frente a gente vai retomar. Quando os nossos primeiros pais caem, não é? A reação de Deus é prometer um Salvador. Imagine, eu sempre penso, eu acho que alguma vez eu já comentei com vocês aqui, né? Imagina, Deus com toda a sua bondade, com todo o seu carinho, criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Não criou o cavalo, não criou o elefante, o leão. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Dá um único mandato. Olha, de tudo vocês podem aproveitar. Dessa natureza incrível, o que é o paraíso, né? Mas daquela árvore vocês não podem comer o fruto, tá?
o demônio se aproveita, não contente porque ele foi expulso do céu. E o que acontece? Ele instiga a mulher, que era ingênua, vai lá e oferece. Quando eles se percebem desprovidos, né, de qualquer vestimenta, eles colocam algumas folhas de figo, que fala isso no Gênesis. Mas lá na frente, no capítulo 3, no versículo acho que 34, se eu não estou equivocada, ou um pouco mais para frente, fala, tem uma cita que é incrível de ver a delicadeza de Deus com o homem. Deus fez para o homem e para a mulher roupas de pele. Deus fez. Eu acho que está por aí. Tá? Então, é impressionante para a gente poder ver que desde o princípio, Deus pensou, criou, expulsou, mas Ele nunca abandonou a sua criação. Nunca, jamais. Tá? Então, Ele continua acompanhando. Ele sai ao encontro do homem e Ele sai ao nosso encontro. Precisou quantos séculos para poder preparar uma única mulher para Ele poder existir aqui entre nós. Tá? E aí a gente recorda um pouquinho. A primeira promessa a Abraão. Tá? Deus promete o tema da descendência. E Abraão, a Deus, o que ele fala? Ele é o nosso pai na fé, ele obedece. Né? Você fala, Lina, olha só, né? Sai de Alphaville e vai lá para São Paulo, porque eu vou precisar de você. Mas a minha vida está aqui, os meus filhos estão aqui, os meus netos estão aqui, ainda mais agora, pequenininhos, né? Vai. Abraão não questionou e não falou sair daqui ali. Vai para a terra onde eu vou te mostrar. Era 2h30, não era? É as duas, mas filha. Não tem problema. Deixa eu ver o cabelo. Vem, minha filha. Vamos ver se a cadeira aí, ó. 14. Então, assim, Deus, ele é o prototipo daquele que obedece, a fé incondicional e a fidelidade a Deus. Porque Deus pediu tudo para Abraão. E Abraão respondeu. Abraão sempre respondeu. Depois vem quem? Outro grande personagem da história da salvação. Moisés. Tá? Moisés. Sabemos toda a história de Moisés, eu não vou entrar aqui, mas Deus sai ao encontro de Moisés, que foi criado como um egípcio, e depois ele vai para outras terras porque ele comete o assassinato, né? Ele foge, mas Deus aparece através de uma sarça ardente e fala assim, olha, você foi escolhido para ir libertar o meu povo. Tá? E ele vai. E ele ainda assim, quando ele coloca, né, algumas coisas, ele fala, quando Deus vai apresentando, ele fala, mas eu não sei falar. Quase que eu imagino assim, deixa de besteira, porque tá, eu vou falar por você, né? Não é você. E às vezes a gente tem essa atitude de Moisés, né? Ou a gente quer se esquivar da missão que ele nos dá, ou a gente quer ser o protagonista da salvação, né? Ele fala assim, menos, tá? Sou eu, tá? Então, continuando. E o que Deus promete? É a libertação da escravidão, levar a terra prometida, promete a lei, que é a sua vontade, os 10 mandamentos, isso lá, né? Passando rapidinho. Moisés entende uma libertação política, a terra prometida, o Jordão, a lei e critérios para a libertação e reger o povo. Isso foi o que Moisés também. Tanto que ele ia escrevendo, né, muitos das leis, tudo. Se a gente lê o Pentateuco, o que é o Pentateuco? Quem lembra? Os 5 primeiros livros, né? Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números e Eclesiastes. Não. Pode colar. Pode. Não, Juízes é depois. Gênesis, o Êxodo,
Números, Deuteronômio. Reis. Reis. Não, Josué. é lá na frente. Não, Josué é depois. Samuel. Josué e Juízes. Não, mas Samuel, os 5 não. primeiros. Os 5 primeiros quais são? Então falta um. Até eu agora me deu branco. Deuteronômio. É o Deuteronômio, Números já foi? Já. Números. Deuteronômio, Números, Gênesis. Levítico. É o Levítico. Levítico. Ah, Que é a história de Moisés. Só que o Levítico Que é antes do É a história de Moisés. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso. Levíticos e assim. Tá. Mas vê que a gente vai relembrando algumas coisas também, porque é importante. Se a gente lê esses 5 primeiros livros, a gente entende um pouco a história da salvação. Lógico que tem muitos outros elementos que entram depois, mas entendemos, tá? Juízes, os reis, né? A história de Josué, que foi o que introduziu o povo na Terra Prometida. E é muito lindo ver a importância das mulheres do Antigo Testamento, que aí tem alguns livros, e não deixem de ler o livro de Esther, né? Que é incrível o livro de Esther, tá bom? Bom, mas fecha porque agora não é o Antigo Testamento. Moisés, ele era um guia, ele era o chefe, sacerdote e pastor do povo. Ele era tudo para esse povo. Ele era juiz, ele vinha, todo mundo que queria alguma coisa ia, Moisés, olha só, ele pegou, eu emprestei uma ovelha e agora ele não quer me devolver, né? Tem que receber pelo menos 2, né? E Moisés tinha que ter uma paciência. Cada vez que ele tinha dúvida, ele ia com Deus, né? E voltava. E já ali Deus vai instruindo Moisés para ir vendo, olha, pega os filhos de Arão, porque eu quero que sejam sacerdotes, e vai dividindo um pouco o seu povo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, né? Ele é o bom pastor e é o juiz supremo. É ele, o único, tá? Bom, o período dos reis profetas, né? Deus envia uma série de mensageiros para que a gente possa falar para que eles possam falar da figura do Salvador. E ao final desse período, a ideia do Messias Salvador é muito mais profunda e real, quando eles estão esperando. É uma pessoa, rei, sacerdote, grande profeta. Tanto que nós, na nossa condição de batizados, também nós somos rei, sacerdotes e profetas. Tá? Isso vocês já sabem de cor e salteado. O Messias que esperava Israel, um Messias que era rei, tá? Da tribo de Judá, porque era um dos sacerdotes. Um rei que estabelecesse a paz, era o Salvador. Ele tinha que ser o libertador do povo. Libertar do quê? Da opressão romana. Sim, pensava numa libertação política. O sacerdote como servo que sofre, que nascesse em Belém e seria o Emanuel, o Deus conosco. Os salmos, Isaías, Jeremias, Miqueias e Ezequiel, eles falam muito da vinda do Salvador. Tá? Então, se vocês forem lendo, tem ali algumas passagens que eles vão falando. Eu vou passar rapidamente algumas passagens para vocês verem, né, disso que eu falei, o que o Messias esperava. Então aí, algumas passagens do Antigo Testamento. Um salmo, Salmo 71. Todos os reis o hão de adorar. E o hão maiúsculo, né? Os reis. Então ele era o rei dos reis. Estava esperando. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem, essa é a mais conhecida, né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o chamará Emanuel, o que significa Deus conosco. Isaías já falava isso. Então, eles já estavam sendo preparados e isso se comentava. Por isso que também, que na época de Jesus, todas as mulheres que eram estéreis eram consideradas como, elas eram infelizes, né? Como, olha, não, Deus, eu não vou poder ser a mãe do Salvador, né? Porque eu sou estéril. Era quase como um castigo. Exatamente. Era como um castigo. Não tem, né? Deus, o que é que eu fiz? E aí perguntavam, eles tinham muito isso, como uma doença, como
um castigo que Deus está me colocando aqui, que eu sou estéril, não consigo conceber um filho, que era a maior dádiva para eles, na concepção deles, né? Eu não vou poder ser. Aquelas que eram estéreis, não é? Aquelas que eram virgens, assim, eu não posso gerar, sou virgem ainda, né? Ninguém me quis, sou desprezada, né? Deus não lembra de mim. Tá? Ainda que a mulher era concebida na época de Jesus como um zero à esquerda. Ela não era tida em conta, e a gente vê que no povo judeu, quando se relata Mateus, na multiplicação dos pães, o que ele coloca? Ele faz questão de colocar, né? Porque ele era judeu. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ele só contava os homens, que era a tradição. Os patriarcas eram importantes, os homens eram importantes ali, tá? Bom, e aqui tem muito mais. Depois eu posso, no final eu posso compartilhar isso assim um pouquinho com vocês, tá bom? Aí Gênesis também, lá já no Gênesis falava: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Aí já se falava do Salvador, lá no Gênesis, tá? O renovo sairá do tronco, outra Isaías, né? A parte da profecia que ia nascer de uma virgem, do tronco de Jessé, da onde que vinha, Isaías fala muito. Não outros, mas Isaías ele reforça muito, e ele foi um grande profeta, né? Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações para propagar minha salvação até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Tá? Então, aí a gente vai ver. E aí, continua, tem bastante, mas eu vou pular, né? O que o povo judeu esperava então? Ele tinha uma grande expectativa. Ele esperava não somente um libertador, mas um verdadeiro rei, profeta e sacerdote. Segundo as profecias, esperavam que viesse nesse tempo, já se confabulava, né, desde a construção do segundo templo. Porque se a gente vê, o templo foi construído na época do rei Salomão, e depois vem Nabucodonosor, destrói o templo, o povo espalhado por toda a Ásia, por todos os outros territórios. Depois eles conseguem retomar, voltar, né, e reconstruir o templo. Mas o Império Romano estava preparado para sua vinda. Augusto declara paz em Roma. Vejam, até as coisas, né, vão esperando a vinda do Messias. Era uma época onde se reinava a paz, já que o Império Romano era o que dominava grande parte do mundo. Tá? Augusto declara a paz. Era um tempo de paz consciente, que voltavam seu olhar só para o povo judeu. Então, quando a gente vê, né, lá, os reis magos eram tipo astrólogos, não eram que eles eram magos, né, de fazer magia, mas astrólogos porque tudo estava compaginando e falar, olha, vai vir, estamos esperando, já é essa época. É a mesma coisa, né? 9 meses, todo mundo fica assim na expectativa. Quando é que vai nascer? É as últimas semanas, tá? Para qualquer momento, né? Assim estava o povo esperando o Messias. Só que eles jamais esperavam que viesse da maneira que veio. Que a gente vai ver depois, né? Os historiadores, Flávio Josefo foi um grande historiador nessa época. E ele falava que viria um rei da Judéia, um menino que purificaria todo o pecado. Virgílio, ele dava características do Messias, né?
profeta que daria a idade de ouro. Quem que é Virgílio? Sabe? Ele foi um grande escritor. Tá? Então, nessa época, todo mundo estava assim, esperando e na expectativa. Quando vai ser? Quando não vai? E clamava, o povo judeu, com toda essa opressão, ele clamava a Deus. As outras religiões também sabiam das profecias. Não eram alheios. Sabiam que viria um grande Salvador. Confúcio, viria um homem de excepcional santidade, que possuía uma alma grande e generosa a todo mundo. Vejam, aí Confúcio, homem, um homem, vendo a parte humana só. Na Grécia, era um mito, mas também faziam referências da vinda de Cristo, as tragédias de Esquilo. Faz referência. Tá? Os hindus, os Krishnas, também esperavam um homem de grandes virtudes. Os astecas, né? De novo no Oriente, viria a aurora, o novo, esse nome aqui, que só os mexicanos conseguem falar. Desculpem, mas eu não conheço. Quetzalcoatl, sei lá o quê. Né? Quem vai para os astecas, quem vai lá para o México e vai visitar as duas grandes pirâmides, né, da Lua e do Sol, aí tem toda tem todo um show, né, que falam dos reis que estavam. Tá? E é muito bonito, mas por que eu coloco tudo isso? Para a gente entender, era o momento da vinda de Cristo. E a gente pode ir perguntando, né? No meu coração, como é que eu quero? E aí vem uma coisa extremamente interessante, tá? Que eu vou distribuir para vocês. Vocês podem pegar uma e uma. A estrutura, né, da sociedade judaica no tempo de Jesus. A Palestina, no século I, estava sob domínio romano, como a gente já vem falando, né? Mas a organização social interna dos judeus seguia padrões próprios. Eles não seguiam os padrões romanos, tá? Modelados pela lei de Moisés, tradições e a influência cultural helenística. Aí podemos imaginar a sociedade em camadas. Eu esqueci, eu não coloquei aqui. Eu fiz em outro. Eu tinha feito uma piramidezinha, né? Mas nada. Não sei onde eu fui. Bom, aqui não deixa. Não, está de outra forma aqui, mas vamos seguindo esse aqui, tá? Aqui. Rei e tetrarca, né? No tempo de Jesus era Herodes o Grande. Havia morrido seus filhos governantes nas partes da Palestina. Herodes Antipas, na Galileia, Pérea, por exemplo, sob a supervisão romana. Como eu falei, esses que eram judeus, eles se vendiam, entre aspas, né, se corrompiam, para poder ter benefícios do povo romano, para eles se manterem numa boa, né, não terem problema, tá? E seguiam aí. Tinham procuradores e prefeitos romanos, como Pôncio Pilatos. Ele era como um prefeito que ficava, né, e ele dependia de Roma, mas ele tentava manter a ordem. Mas ele, como fez a atitude dele, eu lavo as mãos, né? Vocês que se virem, aí eu só quero paz e manter o meu posto. Que representava Roma na Judéia, com um poder civil, militar e judicial. Então, muita coisa dependia de Pôncio Pilatos. Muita coisa. A elite religiosa e política, na época, o sumo sacerdote, era a autoridade máxima no templo de Jerusalém, que ele tinha grande influência política e religiosa. Era o único que ia, tipo assim, pedir algumas concessões para Pôncio Pilatos, né? E voltava, falava assim, isso eu consigo, né? Vamos manter aqui. Então, vocês pagam imposto, mantém, paga. Era uma verdadeira troca
né, de negociações para manter os seus postos, tá? Os sacerdotes, eles eram os responsáveis pelos rituais no templo. Tinham os anciãos também, né, que eram líderes das famílias influentes e chefes de comunidade, até hoje. Os escribas, mestres da lei, intérpretes das escrituras. Intérpretes de que escritura? Da Torá, que é o Pentateuco, que foi do que Moisés escreveu e relatou, tá? Então, aí depois a gente segue. A classe média urbana eram os comerciantes, os artesãos, os cobradores de impostos, os publicanos, né? Que aí eram judeus também, e outros trabalhadores que viviam nas cidades. Esses eram como... aqui está. Mais ou menos, acho que dá para ver. E os marginalizados, doentes, leprosos, pobres extremos, viúvas sem apoio, órfãos estrangeiros. Eram os que mais sofriam injustiça e desprezo social, mas Jesus dedicou atenção especial a eles. Olha só, então aqui é uma piramidezinha, né? Os governadores romanos, aqui estavam, os reis tetrarcas judeus, quais eram? A elite sacerdotal, os sumos sacerdotes, saduceus, anciãos e os ali. A classe média urbana é uma pirâmide. Os camponeses, né, e trabalhadores, só que é uma pirâmide ao contrário, tá? Ali, a ponta está aqui. E os marginalizados e pobres. Então, Jesus basicamente andou por aqui, tá? Entre 4, 5 e 6. Quanto mais alto o poder político e religioso, menos contato direto tinha com a realidade. Imagina que os governadores romanos iam se preocupar com o que estava acontecendo lá com os pobres pescadores ou com o que acontecia no mercado. Não. Perdiam o senso de realidade. Eles queriam o quê? Manter o seu status. Tá? Não mudou nada até hoje. Oi? Não mudou nada até hoje. Bom. As divisões religiosas do clero. Vamos voltar lá. Aí. O clero judaico, ele não era homogêneo. Havia correntes diferentes, tá? Então, com visões distintas sobre a lei, o templo e a relação com Roma. O sumo sacerdote seria, por exemplo, no Chosen, o Nicodemos. Não, Nicodemos não era sumo sacerdote. Não? Era Caifás. Nicodemos é aquele, o senhor, né? É. Aquele que ele vai e conhece Jesus, mas ele nega, para não perder a mais ou menos que ele nega, né? Ele fica num grande conflito interior. Tá? Ele não quis perder, né? Por infância da... Eu não posso julgar tanto, né? Mas assim, Eu entendi assim, que ele não quis abrir mão dos privilégios. Porque ele foi tocado, mas ele não teve a coragem. É que, vamos entender os sacerdotes, né? Porque senão a gente também fica, né? Quando na parábola do samaritano passa um sacerdote, passa um levita e um samaritano que vai só ajudar. Por isso que a gente tem que entender também o que regia o sacerdote. Como eram os sacerdotes, o que eles eram tratados, tá? Como é? Sem esquecer que Deus, até mesmo no sumo sacerdote, ele se faz presente. Porque o sumo sacerdote, ele faz uma profecia. É necessário que um único homem morra para poder salvar toda a nação. Para que Jesus veio? Então, aí a gente tem que entender um pouquinho antes da gente poder falar assim, não posso colocar e afirmar que Nicodemos, por exemplo, né,
Ele não para não perder os privilégios. Tanto é que quando Jesus morre, O Carlos Ele Gilmar vai- soube falar isso, né? Ele não queria perder. José de Ele Não, queria mas admirar. não pra, assim, pra julgar, é só pra entender que, Aham. entendeu? Não, Porque aqui Nicodemos vai ele na era. minha cabeça essa parte política. Não, Nicodemos era um sacerdote, era um mestre da lei também, né? Era como um professor, mas ele não era o sumo sacerdote. Tá. Ele seria o que aqui? ele é um sacerdote. Ele seria um sacerdote, Sacerdote. descendente de Abraão, tá? Então olha só. Tati, eu só queria fazer uma observação, né? Essa Sim. parte primeira da estrutura da sociedade judaica no tempo de Jesus, fica bem claro o barril de pólvora que era lá. Com certeza. Porque era o domínio romano, né? Mas com a organização social interna dos judeus. Então não tinha uma integração Exato. política entre quem dominava, que eram os romanos, e com quem estava lá. E no The Chosen, para mim, ficou muito claro, inclusive, essa separação ideológica, mas também social, assim, eles não se gostavam de jeito nenhum. Então, era uma convivência hostil que tinha aí dos romanos com os judeus. Não era de quem governava e queria O bem do povo. bem, não. Não. Né? Era muito hostil a convivência, né? E também era uma paz sob força. E também Por isso da opressão. da opressão. Né? E também Que eu falo. mais a questão dos impostos, né? Que também era uma opressão no sentido de tirar todo o fruto do trabalho deles por um bem que não era para eles. Não estava meio o que acontece hoje também, né? Na história, 2000 anos, a história se repete. Mas Fernanda está consciente. Eu cheguei enganada por mim mesmo. Tem cadeira aí? Tira minha bolsa de novo. Mas eu acho que essa parte é muito importante a gente entender. Sim, é extremamente importante. Por isso que eu falei no início, o povo clamava para Deus a vinda do Messias, porque realmente eles estavam ali. Eles eram como estavam no meio de um fogo cruzado. Porque essa opressão era grande. Uma era financeira, porque Roma pegava dinheiro e os outros com todas aquelas regras, a igreja com tudo qualquer movimentação era regras em cima de mais regras, então eram dois governos em cima dessa população aqui. Nossa. Não, sim. 3 E aí- governos, né, Nina? Porque tinha 2 políticos e um religioso. Eram três. 3 linhas de ação. E dentro do religioso, como eu falei para vocês, cada um interpretava de uma maneira. Tinha a parte que era mais, digamos assim, radical, e tinha a parte que não era. Então, eles ali brigavam uns com os outros, né? Porque de repente, um mestre que entende, que leu a Torá e entende de uma forma, tem os seus seguidores e ele vai dar a aula ali, né, daquela maneira. Aí o outro lá, né, um era mais humano, o outro era mais legalista, o outro fala assim, não, você não segue, você não está, né? Qual que é a lei de Moisés? Então, tudo era desculpa. A lei de Moisés diz o quê? A lei de Moisés diz o quê? Por isso que Jesus também, na vida pública a gente vai ver, né, ele fala assim, qual é o maior mandamento? Então, qual é o maior mandamento? Tá? Mas a gente tem que ver que nessa época, assim, todos esperavam, mas estavam realmente, assim, com os nervos à flor da pele, quase que o barril de pólvora estourando, porque, olha, era muito a pressão, né? Muito pressão nesse sentido ali na sociedade. Então, as correntes diferentes ali em Roma era muito forte, porque inclusive, lembra do mapinha que a gente fez?
o que estavam lá na Judéia, né, e que vinha para Jerusalém, que a gente tem que entender, depois na Páscoa, todos os judeus iam para Jerusalém para poder, como que, reparar os seus pecados, né, e aquilo ali, como que a gente vai manter? Para manter aqui o nosso templo, para manter o que nós queremos que venham, né? Como a gente faz em festa junina, né? Olha, você quer a barraquinha, a gente terceiriza, você me paga 10%, você pode vender o teu, você me dá 10% do que... Assim faziam no templo, né? Já daquela época. Então, para poder manter o templo também. E aquela época eram... a reparação, a expiação dos pecados era cruenta. Sangue. Alguns sacerdotes eram, eu digo, açougueiros, né? Eram açougueiros. Porque por uma coisa totalmente mal interpretada. Era o comum naquela época. E até hoje, uma consagrada fala assim, é incrível, você vai aonde os judeus ainda fazem, né, a imolação dos cordeiros. Ela falou assim, é impressionante. E aí você entende toda a imagem do cordeiro com Jesus. Mas depois a gente vai fazer a comparação lá na frente. Mas é que é muita coisa, está tudo muito relacionado, né? Tudo muito ligado, tá? Então, é importante a gente ver que dentro aí tem os sumos sacerdotes, que é quem? Era nomeado pelo poder romano, veja, não era por vocação, nomeado pelo poder romano e ficava responsável pelo culto no templo, especialmente em Yom Kippur. Tá? Os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, dividiam-se nos turnos para servir no templo. O que era esse servir no templo? Era o incenso, se vocês lembram lá em Jerusalém, quem teve a graça de ir ou quem ainda não foi, ou viram em fotos, entrando assim, onde tem o Calvário, o Santo Sepulcro, na frente tem a pedra que diz que aonde foi lavado o corpo. O que tem ali de pendurar? Grandes incensos. Gente, é impressionante. Né? Porque os sacerdotes, né, dessa outra religião que agora... Gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Os ortodoxos. Os ortodoxos, né? Os ortodoxos, o incenso para eles é, assim, extremamente importante. Era como se purificar, tá? Então, tem, assim, um grande incensário. Além de ser... Bom, é lindo, é muito lindo. Mas hoje em dia, para entender que nas nossas celebrações litúrgicas importantes, solenidades, o turíbulo, o incenso faz parte da celebração, tá? Faz parte. Levitas, descendentes da tribo de Levi, mas não sacerdotes, ajudavam na música, na vigilância do serviço. As pastorais, pessoal. Não as pastorais de hoje. Não, os levitas são os coroinhas. São os coroinhas. São os coroinhas, tá bom? A música, bom, tem um pouco, mas os levitas são os coroinhas. Os fariseus eram um grupo popular entre os povos defensores de uma vida conforme a lei escrita e a tradição oral. Lembrem que antigamente não existia isso, eram os pergaminhos, né, que muitos se perderam, mas também a tradição oral era extremamente importante entre os judeus, as famílias. Lembrem que quando eles celebravam a Páscoa, o patriarca, o pai, eles tinham um bastão, por isso o nosso pastor tem bastão, né? O bastão de pastoreio, onde tem marcado as gerações que iam passando aquele bastão. E o pai é responsável de contar a história da família, de geração em geração, tá? Vai ali. Os saduceus
Era um grupo aristocrático ligado à elite sacerdotal, ligado à elite. Não eram sacerdotes, mas a elite dos sacerdotes, tá? Que aí em Jerusalém. Eles não acreditavam na ressurreição, nem em anjos ou espíritos. Eles valorizavam apenas a Torá escrita, os 5 primeiros livros, né? Colaboravam mais com Roma para manter a sua posição. Esses sim. Esses eram os saduceus. Os escribas, os fariseus, não. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, os grandes ali que estão dentro do templo também são os fariseus e os saduceus. Serviam sacerdotes, mas um acreditava e o outro não na ressurreição. Tá? Os escribas, eles eram especialistas na lei, podiam ser fariseus ou não. Eram intérpretes e mestres, muitas vezes advogados religiosos. Por exemplo, a gente pode dizer que Paulo era um escriba? Sim. Sim, sim. Os zelotes, né? Era um movimento político religioso radical contra a ocupação romana. Eles defendiam a libertação de Israel pela força. Simão, um dos apóstolos, era um zelote. Ali no The Chosen, o Z, né? O Z. O que eles, desde o início, mostra bem essa posição dele. Como ele conheceu, primeiro, né? Ele deixa, ali, a gente não sabe, na escritura não tem nada falando disso, né? Mas poderia, ele deixou lá o irmão paralítico, mas ele se encontrou com Jesus e aí ele se converteu. Mas ele aprendeu. O que ele queria? Ele voltou para Jerusalém para quê? Para poder matar um dos romanos, né? Um governador. Judas era do grupo dos zelotes? Sim. Os essênios era a comunidade separada, provavelmente ligada a Qumran, manuscritos do Mar Morto, né, que encontraram, buscavam pureza extrema, vivendo isolados e aguardando o Messias. Praticavam rituais de purificação e vida comunitária religiosa. Rigorosa. Tá? Os manuscritos do Mar Morto têm alguma coisa a ver com a nossa fé? Alguma coisa sim, né? Porque tudo o que está na Sagrada Escritura foram reunidos desses pergaminhos que se encontraram, tá? Então, mas na época de Jesus, aí estavam, lembram que nos templos tinha um lugarzinho onde eles guardavam, era como um oco, né? Como se fosse um forninho ali, uma cortininha onde estavam os pergaminhos guardados. Tem uma cena que eles vão lá, eles tiram e é quando, né, Jesus abre para poder ler. Isso que está falando a respeito dele, né? Era uma profecia a respeito dele. Tá? Bom, aqui isso, né? A gente já leu aqui, eram divididas, olha só, os sacerdotes, complementando um pouquinho, eram divididas, voltando um pouquinho, né? Para vocês entenderem. As pessoas sagradas ou clero, os levitas, que a gente já viu, e depois eram divididas em 3 classes, da família de Arão, destinado unicamente para ser sacerdote da família de Arão. Eles eram só sacerdotes. O segundo e o terceiro grupo eram os levitas, que eram criados dos sacerdotes, aí sim, né? Eram aqueles que ajudavam, como se fossem os coroinhas, encarregavam de tudo que pertencia ao ofício da sacristia no templo. As toalhas, os cantos, os ritos, os guardas, como a gente viu. Os sacerdotes, eles eram divididos em 24 classes. Cuidavam de todo o serviço do templo. Então, oferecer o sacrifício. Então, tem alguns sacerdotes que eram só aqueles que ofereciam os sacrifícios, né? Aqueles que cuidavam da vida litúrgica, das festas que tinham e ofereceram o incenso. E festas litúrgicas, pensem, né? Tudo. O rito de purificação das mulheres. Cada vez que elas ficavam menstruadas, elas tinham... Imagina que vergonha, né? Elas tinham que ir para se purificar. Né? Era assim, uma coisa... Depois do parto
Depois do parto, né? Que antigamente falavam tinha que ter a quarentena. Tudo, mas tudo tinha que ser purificado. Então, era uma coisa que Deus foi inspirando em Moisés, sim, as leis para se seguirem. Só que aqui, alguns levavam a extremo. Por isso também, dentro da nossa fé católica, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nada que é extremoso é bom. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Por isso que quando pergunto, de quanto em quanto tempo eu tenho que me confessar? Isso é você, a tua consciência, a tua alma, com Deus. Como é que eu vou determinar de quanto em quanto tempo você tem que confessar? Não. Então, a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida e na vivência da nossa fé. A regra, eu falo, é como a regra que Santo Agostinho vem e fala, né? Ama e faz o que quer. Ama? E faz o que quer. O que quer? O que É porque quem ama não erra, né? que faz o que Até pode errar, mas ela erra amando. Na criação dos filhos, eu sempre falava para as mães no colégio, nasce o primeiro filho, ele não nasce com um manual de instrução e fala assim, olha, tá aqui, olha como você tem que me criar. Assim, e não vai errar, né? Segue as instruções. Não é a gente comprar uma televisão que vem com um manual de instrução, a gente lê e utiliza tudo. Se a gente é certinho, a gente vai ler, a gente já sabe, né? A gente dá uma de entendido e vai querer saber, mas a gente não tira todos os recursos. Aquele que lê o manual, que estuda, ele tira muito mais proveito. Ele pode demorar mais para utilizar, mas ele tira muito mais proveito. Kátia, provavelmente um dos paradigmas que Jesus rompeu e que causou muito espanto foi não seguir a regra pela regra, mas amar. Né? E isso foi um choque para eles, porque ele... Em todos os sentidos. Fazia coisa no sábado, agiu no sábado que não deveria, tratou bem as mulheres. Então, ele foi fazendo coisas, ações que rompiam essas regras, que na verdade eram regras que não aproximavam as pessoas de Deus, né? Exatamente, que às vezes até afastavam. Né? Então, convite para nós também. Nós, como católicos, a igreja tem regras, nós temos os 10 mandamentos, mas nós temos que entender o seguinte, cada pessoa é única para Deus. Cada pessoa tem um tempo para poder entender a graça de Deus, o amor de Deus, a sua caminhada. Para cada um, Deus tem uma pedagogia. Então, ele também ele é didático na propiciar os meios para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual. Nós não podemos, ele nunca impôs nada para ninguém. Ele só propõe caminhos. Vocês estão cansadas de me escutar falar isso. Ele propõe caminhos. Mas é importante que nós abracemos o caminho, com tudo também o que implica. Porque senão nós vamos ser iguais aos evangélicos. Isso eu não concordo, então eu vou criar a minha igreja particular. Por isso que está cheio de igreja. Porque eu não concordo, isso eu quero para o meu comando, eu vou fazer a minha. Tá? Então, aí está. Vamos lá. O sumo sacerdote, ele tinha que ser da família de Arão. Ele era a cabeça de toda a nação judaica. Tá? E aí vem. Isso já está aqui, já falamos, né? Os grupos sociais já falamos. E aí vem, a festa de Yom Kippur está aqui, o significado e o propósito. Isso não precisa a gente ler, vocês podem ler e estudar em casa, tá? O quadrinho que eu dei para vocês, ele tem uma comparação aí que fica fácil, né, da gente poder ver a função,
o grupo que pertencia, a função e a ocupação, as principais crenças, tá? Que tem, a relação com o povo e a relação com Roma e qual era a influência que existia. Tá? Isso para vocês conhecerem. Quando tiver dúvida, tô lendo lá o Evangelho, tô lendo uma coisa, podem pegar e ver. O que era o saduceu mesmo? O que era o fariseu? Né? Aí vai até para a gente poder. Não, eu me perco também, gente. Então é assim, é importante, são tantos nomes. Para que isso? A gente está fazendo um curso, né? Então é importante a gente conhecer. Não é que é assim, eu vou agora, pego a minha Bíblia debaixo do braço, meu quadrinho, e vou para eu falar com a minha amiga, olha, você tem que se converter porque os saduceus, isso, aquilo, e aqui está. Não, é importante a gente ir conhecer um pouquinho mais da nossa fé. Com o tempo a gente vai, eu sou péssima de memória, né? A gente vai se familiarizando com as coisas, então fala, agora eu entendo por que o sacerdote, o sumo sacerdote atuou dessa maneira. Agora eu entendo por que, não sei, o Zaqueu, né, que era um fariseu, estava ali. E quando fala, olha, você come com os pecadores, né? Quem eram os cobradores de impostos? Eles estão aqui. Tá? Então, com o tempo, não pensem que... Uma dúvida aqui. Os sumos sacerdotes, sacerdotes, não existiam mulheres? Não. Tá, nos outros. Apesar de que a Ana era uma senhora que estava no templo, né? Sim. Quando Jesus é apresentado, ela é uma senhora que está lá no Era uma templo viúva. servindo. Ela servindo, mas Sim. ela não aparece com nenhum título, né? É a Ana. Ela aparece como anciã do templo. Anciã, não pensem que tinha sacerdotisa. Sacerdotisa tinham nos povos de Moabe, né? As moabitas, tá? Isso a gente vê. E existiam sacerdotisas, existiam deusas, né? A deusa da fertilidade, a deusa de não sei das quantas, né? A que se ofereciam ali para os deuses. Tinha umas coisas assim bem hiláricas e assim atrozes, que muitas vezes os povos que eram que não eram monoteístas, né? Que tinham vários deuses, que acreditavam, que no Antigo Testamento, para poder retomar a Terra Prometida, eles iam brigando com eles, mas Deus estava na frente e sempre ganhava, né? Para eles poderem retomar a parte, digamos assim, geográfica. Ok? Então, isso fica para vocês. Alguma dúvida mais sobre isso? Não? Eu acho que só para que é interessante ver que nessa separação daqui tinha templo e sinagoga, né? Que são duas coisas distintas. Isso a gente vai ver. Então Tá? Isso a gente vai ver aqui. Tá? Eu acho que até tenho aqui alguma... a chegada do Messias. Tá? Jesus chega de uma maneira mais inesperada possível, no silêncio. Numa noite fria e numa estrebaria. Se falasse assim, Lina, você vai organizar a chegada da tua netinha, tá? E ela vai ter um papel importante. Bom, já desde antes eu tenho certeza, né? As coisas para o bebê, a melhor parteira, o melhor hospital, a melhor maternidade, a melhor isso, a melhor aquilo. Todas as coisas assim. Todo mundo faz isso. No entanto, Jesus veio no silêncio. No silêncio. Nazaré em Belém e depois nasce em Belém e depois ele vive em Nazaré. O povo judeu, na sua maioria, fica cego e não vê em Cristo o cumprimento das profecias. Por quê? A expectativa deles era uma, a de Deus era outra e se concretiza a que Deus vai colocando. Tá? Como que o mundo hoje espera o Messias, o Deus conosco? Como que eu espero? E Deus vem todos os dias ao nosso encontro. Como que eu espero? Como que eu já me preparo para renovar
renovação da vinda de Jesus no Natal. A gente tá longe, né? Mas aí tem uma menina lá em Brasília, que ela é do movimento e ela era professora no colégio. Ela, cada vez assim, ela adora Natal como eu. Então ela fala assim, faltam 19 segunda-feiras para o Natal. E põe as coisas, né? Ela fala assim, já, vamos preparar, né? Vamos começar a preparar. Daqui a pouco eu já vou começar a preparar a minha casa. Gente, é muito engraçado. Mas a gente devia de ter essa preparação desde antes. A gente espera assim, o último minuto. Vamos preparar, né? Para alguma coisa. Para um casamento. Um ano antes, né? Quanto tempo antes se prepara? Quanto tempo antes? Para algo importante. Na nossa vida espiritual, para a vinda de Cristo, né? Que se renova e Ele vem novamente. A gente passo a passo. E aí, já, passou. Passou. E a gente vive como? Né? Então, por isso é importante a gente também se perguntar, como espero eu esse Cristo que vem para mim? Aí uma coisa bem simples. Qual é o nome do pai? Aqui as alunas são muito aplicadas. É muito engraçado, né? Um outro grupo que assim está conhecendo, elas, o nome do pai é José, né? Claro que é José. Né? O nome da mãe, ninguém sabe. Maria. A cidade de nascimento? Belém. Cidade onde morou? Nazaré. Até isso, né, Kátia, causava divisão. Muito. Nasceu em Belém, mas vivia em Nazaré. Que para eles, agora também a gente entende um pouco, né, que era dominado pelos romanos, mas cada um tinha uma liderança, né, diferente, né? Sim. E é impressionante essa divisão que tinha entre eles das cidadezinhas, né? Lá. Muito. Tanto por isso que eles esperavam um profeta, né? Nazaré é na Galileia. Belém É na Judéia? é na Judéia. E aí ele fala assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Exato, isso é. Não? De Nazaré? Não. Então, assim, tudo vem, Deus, né, preparou para realmente romper esquemas. Obrigada, Silvia. Né? Romper esquemas, quebrar e falar assim, olha, quem é que está no centro? Tem que ser, Cristo, é Deus. Né? Como para retomar de verdade a centralidade que era lá com Abraão, como foi com Moisés, que foi se perdendo. Tá? Então, a data de nascimento, né? Aí, realmente, o nascimento de Cristo foi um parte, né? Partiu o tempo, uma divisão, o ano zero, né? Ainda tem assim, mas tem uns que dizem que foi mais, foi menos, vamos considerar como um ano zero, tá? Nome dos avós maternos. Ana e Joaquim, né? Nós que somos avós de cor. Ana e Joaquim. Presentes que eles ganharam, que Jesus ganhou. Ouro, incenso e mirra. O que significa cada um? Por a realeza de Jesus, Muito bem. incenso, o poderio, a riqueza dele como rei seria. Não como rei de terra, a realeza de Jesus. E a mirra para a morte, não, para a purificação do corpo. Quase. Quase, mas está na linha, O ouro, Essa santidade. o ouro é a realeza. O incenso, a divindade. A cabeça A divindade. com você. O incenso, a divindade. A mirra, a humanidade. Humanidade. Né? Porque ele sofreu. Então,